Olá, membros da Igreja Batista Novo Tempo. Vocês sabem que nesse mês de maio de 2021, nós estamos celebrando 9 anos desde que nós organizamos. Passa tão rápido desses anos e Deus tem nos abençoado tanto que eu, como pastor, eu tenho muito orgulho, de ser um pastor de vocês. Dia 13 de maio de 2012, com um pouco mais de 80 membros, nós organizamos uma congregação através da autoridade da Igreja Batista Hillcrest, em Atlanta, Georgia. E desde aquele momento nós continuamos crescendo. E hoje à noite, para começar essa celebração, eu só quero contar um pouquinho da história da nossa igreja aqui. Foi 2009 que Deus convenceu eu e a Peggy para voltar para continuar um trabalho que nós começamos em 1987. Essa vez foi só eu e Peggy que decidimos a voltar. Mas Deus também trabalhou com todos os membros da nossa família e cada um decidiu voltar conosco. Em março de 2010, nossa família inteira, nós voltamos, nós chegamos aqui em Caraguá. Em 2 semanas nós alugamos uma casa e depois mais uma semana nós começamos a ter cultos em casa. E em março, no final de março, cultos em casa foi crescendo. Nós alugamos um galpão, o nosso primeiro templo, no mês de abril. No mês de abril e maio nós limpamos, nós trabalhamos muito e nós começamos a unir dentro desse galpão lá perto daqui, onde nós ficamos por quase 11 anos. E foi crescendo. O nosso outro prédio cabia mais ou menos 200 e poucas pessoas e nós chegamos em 2016, 2017, já enchendo o prédio, não tinha mais espaço para a escola dominical. Americanos vieram para ajudar a construir um sobrado para ter mais espaço para a escola dominical. Em 2018, entrando muito mais nenês na nossa igreja, não tinha mais espaço. E nós começamos a orar e procurar. Então eu e Peggy, 2 anos atrás, nós visitamos as igrejas nos Estados Unidos que nos ajudam. Nós fomos em 3 meses, visitamos mais que 35 igrejas e nós falamos para essas igrejas. Nós falamos, olha, vocês podem nos ajudar a realizar nosso sonho de ter um espaço para uma igreja e uma escola no mesmo lugar, junto. Para que tenha uma igreja que podia caber pelo menos 500 pessoas, uma escola, para a nossa escola cristã, que podia caber os 300, 400 alunos, e nós podemos usar tudo de uma vez para a honra e glória de Deus. Mas ninguém tinha esse dinheiro para a gente poder comprar e construir. Então nós voltamos aqui e nós começamos a orar. Entendendo que Deus abriu essa visão para nós, começamos a imaginar como que podia ser certo e de repente ligaram para mim e disse que um prédio abriu para nós. E nós fomos lá e nós oramos se era um galpão e realmente tinha que fazer muita coisa, mas para a escola nós achamos que daria certo. Então nós começamos a trabalhar, tinha o Jay e Lisa Widener aqui, para nos ajudar, então nós começamos a trabalhar. Nosso mesmo estava pensando que estava entrando em qualquer momento para trazer as crianças e nossa igreja cheia de gente e de repente chegou essa pandemia. A Organização Mundial da Saúde declara a pandemia do Covid-19. O novo coronavírus. 77 o número de casos confirmados. Em 2020, em março, mais ou menos, estávamos construindo, reformando o prédio, tudo tinha que parar, a igreja tinha que fechar as portas e realmente parecia naquele momento que o sonho nosso ficou mais difícil agora a realizar. Então a gente tinha que orar por Deus para Ele mostrar como nós íamos continuar pregando a palavra de Deus, especialmente para os nossos membros e as pessoas de Caraguá, com as portas fisicamente da igreja fechadas. Com as igrejas fechando as suas portas por conta dessa pandemia, a nossa equipe se viu
em uma situação que a gente precisava sentar para colocar as nossas ideias e ver como que a gente ia continuar. E aí foi a hora que surgiu a ideia da gravação do culto, né? No primeiro momento foi meio conturbado, porque a gente estava aprendendo a mexer nas coisas, né? E como gravar. A quarentena começou na segunda-feira, né? E a gente ia ter o culto de domingo, então a gente teve que se reunir para pensar o que a gente ia fazer. E a gente não tinha nenhuma ideia do que fazer, e a gente pensou, vai ser live? Mas a gente não sabe fazer live, a gente não tem equipamento para fazer. E a gente tinha um mínimo de experiência em gravação, a gente já tinha gravado algumas cantatas, alguns teatros. Então, vamos tentar fazer um culto gravado e postar no domingo como se fosse o culto normal. E aí foi aquela loucura de pensar em equipamento, como que vai ser, como que vai gravar, tem que tocar, tem a pregação, vai ser tudo direto, vai ter edição. Então foi muito legal esse tempo pra gente criar esse fluxo de como que a gente ia trabalhar, a ordem das coisas que a gente tinha que fazer, como que ia gravar e colocar cada um com uma função. Foi muito legal assim ver a equipe trabalhando junta assim, e no final saía o resultado disso depois, pessoas que conheceram a igreja, que aceitaram Cristo e começaram a frequentar a igreja depois por causa dessas lives. Foi bem bacana. Outras ideias na área também dos jovens, a gente conseguiu manter a ideia do quarentenado, onde a gente se reunia todo sábado, e por conta da pandemia a gente não pôde mais reunir, mas a gente fazia todo sábado o quarentenado. A igreja também continua alguns eventos, né, de drive-thru, ajudando as pessoas, que muitas pessoas também perderam seus empregos por conta dessa pandemia. Então o pastor também fazia o culto de quarta-feira na casa dele, e aí ele fazia live no Facebook, e era legal que todo mundo entrava lá no perfil dele e comentava. Sim, o mundo da internet foi bem utilizado nesse tempo. E muitas pessoas estavam assistindo os nossos cultos. A gente sabia que temporariamente estava dando certo, mas nós pensamos, e aí, quando nós voltamos? Nós vamos voltar e a igreja ainda é pequena. Nós continuamos o trabalho na escola, mas não tinha espaço para a nossa igreja. E de repente Deus continuou trabalhando. Ele fez o nosso sonho ser realizado. Esse prédio que estamos e agora, as pessoas que estavam alugando aqui, eles saíram, e esse prédio encostado, ligado com a nossa escola, ficou disponível. Então, quando nós conversamos com a igreja, oramos muito, porque no meio da pandemia, tinha que tomar uma grande decisão pela fé. Será que nós temos condições para mudar durante a pandemia, para assumir um compromisso de aluguel que era 3 a 4 vezes mais que a gente estava pagando? Então foi um momento que Deus realmente esticou a nossa fé. Então, com muita alegria, nós entramos aqui, estamos fazendo uma grande reforma aqui. Nós temos espaço por 600 pessoas. Então, aquele sonho que eu e Peggy, que nós trouxemos para as igrejas dos Estados Unidos, falando que pela ajuda de ter uma escola, junto com uma igreja, em que podia realmente fazer um ministério digno de Deus, agora Ele fez tudo isso acontecer. E sabe quem está fazendo? É vocês. Nós não temos ajuda das igrejas dos Estados Unidos para mudar, para manter, para pagar o aluguel. Nós temos 9 anos de idade. Nós estamos crescendo. Nós temos muito espaço para crescer, muitas pessoas novas. Sabe que o que nós formamos aqui, essa igreja, esse corpo de Cristo, é algo muito especial. É especial porque cada pessoa que entra na nossa igreja durante esses 9 anos traz algo especial. Vocês trazem os seus talentos, seus dons, suas personalidades, seus problemas, oportunidades para
para criar mais e mais ministérios, oportunidades para amar e aprender a amar uns aos outros, oportunidades para discipular, para ensinar. Olha quantas crianças nós temos, quantas pessoas que estão envolvidas na instrução das crianças aqui na escola. Nós realmente formamos em poucos anos algo muito especial aqui. Eu sou muito grato, principalmente a Deus, e também da nossa família e a vocês. Cada um de vocês que estão aqui, chegando agora ou que começou junto conosco naquele primeiro culto em casa em abril e março de 2010. Juntos nós vamos continuar obedecendo, crescendo, honrando e fazendo uma diferença aqui na cidade, impactando as vidas que Deus continua enviando aqui.